Oi gente, tô passando aqui no início só pra avisar que o meu computador deu problema, então eu perdi um montão de arquivo, incluindo as fanarts aqui do canal que vocês mandam. Então, se você já fez ou quer fazer alguma arte minha ou do canal no geral, envia pra mim pra eu poder salvar direitinho aqui, tá bom? Minhas redes sociais estão aí, @HomearanhaDV. Dito isso, bom vídeo. Oi, tudo bem? Sou eu, seu amigo de sempre. Você sabe. E cara, o amor é uma coisa linda. Amar alguém, ser amado de volta, é uma das maiores demonstrações de que, nos olhos certos, você sempre será perfeito, independente dos seus defeitos. E mesmo que leve algum tempo, todos nós acabamos encontrando nossa cara metade, uma hora ou outra. E com Peter Parker e Mary Jane Watson não foi diferente. Então, fica aí que hoje a gente vai falar sobre esse casamento que marcou a história dos quadrinhos e muito mais no vídeo de hoje, mas só depois da abertura. Se você acompanha o canal já faz um tempo, você já deve estar ligado que os caminhos do Peter e da Mary Jane já estavam para se cruzar faz bastante tempo. Muito por causa das tias desses dois, tia May e tia Anna, que sempre fizeram papel de cupido para fazer os sobrinhos saírem juntos. E depois de muitos encontros e desencontros, idas e vindas, os dois acabaram por se reaproximar de novo na saga do Duende Macabro e acabaram se conhecendo melhor do que antes. Já que a Mary Jane havia revelado que ela sempre soube que o Peter era o Homem-Aranha, desde quando ela viu ele saindo pela janela do quarto dele na noite em que ele foi atrás do bandido que matou o tio Ben, e também pelo lance do Peter ter ficado sabendo de toda a história envolvendo a família da Mary Jane. A propósito, se você quiser saber mais sobre a história da Mary Jane e da sua família, dá uma olhada no vídeo da saga do traje alienígena, que lá eu comento sobre isso e muito mais. Agora voltando, isso acabou deixando os dois pombinhos mais próximos do que nunca, já que os dois haviam passado por situações parecidas, onde eles tomaram decisões erradas que mudariam suas vidas por completo, e também porque agora eles sabiam os maiores segredos um do outro. E após toda a treta que tinha rolado envolvendo o Duende Macabro, o Peter, depois de refletir muito, decide pedir a Mary Jane em casamento, e ela responde esse pedido com um simples e caloroso não? Bom, pelo menos a resposta dela aqui foi bem melhor que na série de 94. Mary Jane, quer se casar comigo? Mary Jane! Ok, na verdade ela não diz não, mas sim que não sabe. Já que ela revela que ela precisaria viajar até Pittsburgh de última hora pra cuidar de alguns assuntos envolvendo a sua irmã, a Gale, fazendo Peter ficar sem resposta por enquanto. Só que ao chegar lá, as coisas não parecem estar muito boas pra Mary Jane, o que faz ela ligar pro Peter pedindo pra ele ir até lá ajudar ela e também dizendo que o ama. E quando o Peter chega lá, ele conhece o Philip, o pai da Mary Jane, que abandonou a família e tal, o que já é um baita sinal de que as coisas realmente não estão legais. Então Peter e a Mary Jane vão dar uma volta e ela explica que depois do Philip fracassar como escritor de livros, a carreira acadêmica dele acabou e ele começou a ganhar vida roubando manuscritos raros e os vendendo para colecionadores. E o último documento que ele iria vender era uma monografia redigida por Benjamin Franklin, o presidente, que estava localizada em uma universidade onde a Gale trabalhava. Assim, o Philip convenceu ela a roubar o documento, já que ela se sentia culpada pelo divórcio dos pais. Porém, ela acabou sendo pega pelas câmeras de segurança e acabou indo presa. E agora, o Philip queria que a Mary Jane roubasse o documento para ele, já que assim não teria nenhuma prova física para manter a Gale presa. Assim, o Peter fala pra Mary Jane que ela era muito especial para estragar o próprio futuro por causa de um cara que só queria usar ela, já que mesmo sendo por um motivo nobre, isso poderia causar mais mal do que bem se feito pelos motivos errados, e que ela deveria fazer uma escolha, mas que independente da escolha que ela fizesse, ele ficaria ao lado dela. Então ele decide pedir ajuda pra Gale, que não tava com muita boa vontade, mas o Peter manda o papo falando que o pai delas era o verdadeiro problema e que se ela não ajudasse, os filhos dela também acabariam tendo a vida estragada por ele. Assim ela diz onde o documento estava escondido e eles vão até lá pegar. O problema é que o Alistair Smythe tinha seguido o Homem-Aranha de Nova York até lá com seu esmaga-aranha depois de jogar um rastreador químico nele. E meu Deus, esse esmaga-aranha já é qual? O 10º? Ah, foi quase, é o 8º. Quem sabe no futuro eu não faço um vídeo falando sobre cada um, hein? Então Peter se troca e vai dar um estupapo no robô. E você se engana se acha que a Mary Jane ficou ali, parada, sem fazer nada. Porque ela simplesmente pega o carro e taca com tudo no esmaga-aranha pra fazer ele soltar o Peter. E ainda de brinde ela dá uma porrada sinistra no robô com um taco de beisebol pra distrair o Smythe. Mano, a mulher é poucas ideias.
Nisso o Peter consegue se recompor, destruir o Esmaga-Aranha e ainda humilhar o Smite, que deve ter se cagado todo de medo depois dessa. E depois disso eles vão entregar um manuscrito pro Philip, que fala que a Gale fez o que fez porque ele havia mandado e ela no pior dos casos teria uma pena mínima, o que pro azar dele tava tudo sendo ouvido pela polícia, que a Mary Jane havia chamado momentos antes, e que segundo ela só conseguiu tomar essa decisão graças ao Peter, dizendo que ele é bom pra ela, mas sendo corrigida pelo próprio, dizendo que na verdade eles são bons um pro outro. Assim a Gale é solta, ela e a Mary Jane fazem as pazes e prometem se encontrar de novo quando possível. E já quando o Peter e a Mary Jane estão no aeroporto esperando pra voltar pra casa, ela diz que cresceu muito nos últimos dias e que não acha mais que tenha problema em fazer outra pessoa feliz, contanto que essa pessoa também te faça feliz. Com ela dizendo que sim, ela quer se casar com o Peter. E depois de toda essa contextualização, a gente pode falar da história de hoje, que começa com o Homem-Aranha se balançando por aí... com um uniforme negro? Ué, mas ele não tinha se livrado dele por ser um simbionte alienígena? Pois é, eu esqueci de comentar no começo do vídeo que na verdade esse uniforme aí não é o simbionte, mas sim uma versão de tecido comum feito pela Gata Negra de presente pro Peter. Então se vocês virem o Peter usando o uniforme negro daqui pra frente, podem ficar tranquilos porque agora vocês já sabem que é uma versão de tecido 100% não viva. E continuando, o Peter repara num monte de carros da polícia passando e vai ver o que tá pegando. Nisso ele descobre que uma loja de roupas estava sendo feita de refém pelo Electro, que havia escapado de um camburão da polícia graças aos seus capangas, que além de libertarem ele, também andam por aí carregando o uniforme de super vilão do chefe deles, que eu sempre achei parecido com o solzinho da Re-Rap. Mas antes que ele pudesse tocar o terror ainda mais na rapaziada, o Homem-Aranha brota, porrada rola e... Eita, acho que até o desenhista se confundiu um pouco aqui sobre o traje negro, desenhando o Peter lançando teia pelas costas das mãos, como se ele estivesse usando simbionte mesmo, e não os lançadores de teia comuns. Acontece. E no fim das contas, o Aranha consegue derrotar o Electro, jogando uma tampa de bueira em um hidrante, fazendo faísca e ter um curto-circuito com a água. Pois é, poderes baseados em eletricidade devem ser uma diversão que só pra quem tem um conhecimento mínimo de física básica. O que me faz lembrar de uma história engraçada que rolou comigo. Acho que agora você entendeu que não tem mais ninguém tão eletrizante quanto o Electro. É, cara, eu já entendi, você repetiu isso umas 9 vezes. Ah, me desculpe, ADV. Ouvir isso tantas vezes deve ser um... choque. Ah, choque, porque você tem poderes elétricos. É isso aí, ganhei eles quando fui trocar uma antena parabólica e acabei sendo atingido por um raio. Porque... sabe como é, né? Às vezes a firma tá com pouca oferta e muita demanda, e aí você precisa tá com carga. E aí o resto eu acho que você já deve estar ligado, né? Eu e a eletricidade nos unimos em uma linda e contínua corrente. Tá, deixa eu ver se eu saquei. Seus poderes giram em torno de todas as propriedades que a eletricidade tem, né? Tipo, manipulação de elétrons, conseguir mexer com a polaridade das coisas, carregar e descarregar energia. Bem... basicamente, incluindo não conseguir conduzir eletricidade por materiais isolantes, como madeira, mármore, vidro e... borracha? Sim. Ah, entendi. O que você vai fazer com... chocante. E bom, depois disso, o Peter tira umas fotos e mete o pé de lá pra ir prender alguns bandidos que estavam roubando um banco. E sem perder mais tempo, ele parte pra ir ajudar a apagar um incêndio. Mas o motivo desse altruísmo exacerbado dele é que além dele querer ajudar, ele também precisava fazer o máximo de grana possível tirando fotos. Afinal, ele iria se casar em poucos dias. Então já sabe, né? Se algum dia tu tiver precisão de ajuda, torce pro Homem-Aranha estar negativado naquele mês, porque as chances de te prestar socorros aumentam. Assim, ele passa a manhã inteira ajudando a população e revelando as fotos que ele havia tirado. Até que a Mary Jane chega e eles conversam um pouco, como por exemplo, como que o Peter faz pra sempre sair no foco das fotos e não deixar a câmera tirando fotos do nada, com ele explicando que ele consegue por causa de um transmissor no cinto dele, que quando ele passa na frente da lente, faria a câmera tirar a foto. E eles também comentam de assuntos mais banais, como saber se as coisas da Mary Jane vão caber no apartamento deles depois que ela se mudar e esse tipo de coisa. Enfim, nessa o Peter decide ligar pra tia May e pra tia Ana pra marcar de contar os planos deles, mas a Mary Jane diz pra ele ir levar as fotos pro Clarim, que ela mesma ligaria da limusine pra elas, já que ela revela que ela só tinha passado
passado ali pra deixar algumas coisas e que depois ela iria de limusine pra uma sessão de fotos que o agente dela havia mandado. E isso faz o Peter pensar um pouco sobre os diferentes estilos de vida que ele e a Mary Jane têm, já que enquanto a Mary Jane tá acostumado com glamour, festas e animação, o Peter tá acostumado em ter que checar com um contador até pra saber se ele pode comprar uma passagem de busão. Mundos bem diferentes, não acha? E já no Clarim, o Peter leva as fotos pro Rob, que acaba comprando todas, e antes que o Peter fosse embora, o Rob leva ele pra ver uma coisa, que era uma festa surpresa que o pessoal do Clarim tinha feito pra ele, dando os parabéns e desejando tudo de bom no casamento dele. Até que o Jameson brota e fica o maior climão de happy hour estragado. Mas no fim ele também tava lá pra parabenizar o Peter, dizendo que o casamento é um grande passo na vida e que por isso ele deveria ter certeza do rumo que ele estaria prestes a tomar. E antes que ele pudesse voltar pro trabalho dele, o Rob pede pro Jameson assinar um cheque bônus pro Peter, que assina, meio de má vontade. Tanto que o Peter percebe e pergunta se ele queria de volta, mas o Jameson diz que tava tudo bem e que ele podia ficar com o cheque. Afinal, ele ia dar um jeito de cobrir o prejuízo, descontando do salário de quem tinha planejado a festa. Velho malandro. Olá, eu gosto de dinheiro. E já na saída, o Peter acaba trombando com a Beth, que diz que ela e o Ned vão estar no casamento dele e que eles não perderiam isso por nada nesse mundo. O que acaba deixando o Peter meio pra baixo, já que além da Beth ainda estar acreditando que o Ned está vivo depois de ele ter morrido há algumas semanas, ele lembra que ele já foi apaixonado pela Beth e que até poderia ter se casado com ela se o Homem-Aranha não tivesse ficado entre eles. O que é algo que ele espera que não se repita com a Mary Jane. E já na volta pra casa, o Peter já revela pra Mary Jane que ele já comprou os anéis, o que deixa ela meio chocada, já que os dois iam dividir a conta. Mas como ele já havia ganhado um adiantamento, ele já resolveu garantir o gelo. O que não é uma cena muito romântica, já que a Mary Jane tava preparando o jantar e tava até os cotovelos em linguine, mas, hey, quem disse que o amor precisa de hora e lugar certo pra ser demonstrado? E depois do jantar, eles conversam um pouco sobre eles estarem certos ou não sobre o casamento, até que um amigo da Mary Jane, chamado Bruce, liga pra ela, tentando convencer ela a largar essa doideira de casamento. Pera, Bruce? Tipo, a gárgula? É, tá osso, rapaziada, não tá dando nem pra confiar nas gárgulas que se dizem nossas amigas. Tem razão, Bruce. Vou parar de me queixar e fazer o meu trabalho. Mas, é claro que a Mary Jane recusa as propostas do cara. E depois eles acabam tendo que resolver algumas coisas. A Mary Jane vai desmarcar alguns compromissos de moda e o Peter vai dar uma volta até a hora deles se verem na casa da Tia May. O que faz até a Mary Jane achar que o Peter vai fazer alguma coisa de Homem-Aranha e ela pede pra ele contar tudo pra ela quando eles se verem de novo. E isso deixa o Peter pensativo, já que antes a Mary Jane não gostava tanto do Homem-Aranha, mas agora ela super apoiava ele. E quando a Mary Jane vai lá desmarcar os compromissos dela, ela vai ver o estilista dela, o Willie Smith, que realmente foi um cara que existiu, pra desmarcar as filmagens nas Bahamas. E já na saída, ela recebe uma fita de um cara de sobretudo, pedindo pra ela ouvirem uma Ferrari com as chaves na ignição. Nem um pouco suspeito. Sim. Isto é, não. Mas no fim era mais um pedido daquele mesmo Bruce de antes em tentar fazer a Mary Jane recuperar a sanidade e ir com ele pra Paris. E eu não sei vocês, mas eu começo a desconfiar que esse cara na verdade é o Bruce Wayne. Porque além dele ter comprado essas duas passagens de primeira classe pra França, ele ainda diz que ela podia ficar com a Ferrari porque ele tinha outra. Ele é uma pessoa tão grotesca, tão rasteira, tão pequena, que não merece a gente ficar discutindo sobre ele. E bom, voltando pro Peter, ele chega na casa da Tia May e enquanto a Mary Jane não chegava com a Tia Anna, ele pega um álbum de recordações e começa a relembrar o passado, indo desde quando ele foi picado pela aranha na exibição de ciências, ele usando os poderes para benefício próprio, ele deixando o bandido escapar e depois descobrindo que o bandido era o mesmo cara responsável por tirar o tio Ben dele. Isso faz ele refletir sobre o quanto que ele amadureceu para realmente usar os seus dons com responsabilidade, ainda que mesmo assim algumas tragédias ainda chegassem a acontecer, como a morte da Gwen pelas mãos do Duende Verde, cujo Peter e muitos outros achavam que ele e a Gwen iriam se casar em algum momento. E esse último pensamento faz ele se perguntar se é justo arriscar a vida das pessoas que ele ama ao deixar elas se aproximarem dele. E esse tipo de pensamento é algo que o filósofo alemão Schopenhauer deu o nome de Dilema do Ouriço, em que basicamente seria uma analogia para as relações humanas. E nesse dilema ele conta sobre uma situação onde em um dia frio, um grupo de ouriços, para não morrerem de frio, decidem se aproximar e usar o calor de seus corpos para ficarem quentinhos. Porém, devido aos seus espinhos, eles não podem ficar muito próximos, senão iriam machucar uns aos outros, mas eles também não poderiam ficar muito distantes, senão iriam congelar. Assim, eles precisam achar uma distância certa para que eles não morressem de frio e pudessem suportar os espinhos uns dos outros. E assim como no dilema, na vida real, nós precisaríamos achar a distância certa para não ficarmos isolados socialmente, mas também para não ficarmos próximos demais e termos o risco de nos machucar. Lembra dessa ideia que ela vai ser importante mais pra frente. E enquanto Peter via o álbum,
a Tia May pega ele de surpresa e pergunta se ele sempre afasta as pessoas que o amam, e ele diz que não, mas que talvez devesse. O que a Tia May logo responde perguntando como que as pessoas poderiam demonstrar seu amor por ele se ele as mantém distante. Profundo. E nisso a Mary Jane e a tia Anna chegam e depois deles jantarem, o Peter e a Mary Jane revelam pra elas que eles iriam se casar. O que, é claro, deixa elas muito felizes e a tia May diz pro Peter cuidar da Mary Jane, mas pra também não esquecer dela no final das contas. E quando eles terminam ali, a Mary Jane diz que vai dar uma volta com um amigo e o Peter volta pra casa sozinho. Então ele fica pensativo, pensando quem que era aquele cara ricão, a Mary Jane não atende o telefone, e ele até fica feliz em não ser um cara ciumento, porque se ele fosse, nessas horas ele já estaria puto da vida. Até que dá 1 da manhã e ele decide ir atrás dela, mas é justo nessa hora que a Mary Jane volta e explica que ela tinha pegado uma carona com um amigo e estava caminhando pelas últimas horas. E nisso ela pergunta o que o Peter fazia quando ele precisava pensar, e ele responde que ele costuma ir para um lugar privado de tudo, e a Mary Jane pede pro Peter levar ela lá. E qual é a surpresa que ela tem quando o lugar não é nada mais, nada menos do que o topo do Empire State? Bom, ele não brincou quando falou que era um lugar privado. Então a Mary Jane pergunta sobre o que o Peter pensa quando ele tá lá, e ele diz que pensa na vida, na paisagem, desde a Times Square, o prédio da MetLife, até a ponte do Brooklyn, que seria o mesmo lugar onde a Gwen morreu. O que deixa o clima meio pesado e eles decidem que já pensaram demais pra aquela noite. Assim, o Peter deixa a Mary Jane no apartamento dela, com ela falando que eles vão pegar os papéis do casamento no dia seguinte, e ele volta pro apartamento dele, onde ele passa o resto da noite pensando sobre o seu passado e refletindo sobre o seu futuro. Até que o futuro chega, e a Mary Jane liga pra ele pra falar que o vestido dela é lindo, que ela tá super animada, e eles vão lá pegar os papéis da licença pro casamento. E enquanto eles assinavam os documentos, a Mary Jane chega a comentar com o Peter que a primeira vez é pra sempre, o que é engraçado, porque o Peter pensa, sempre? Eu nunca pensei nisso antes. Tipo, como assim eu nunca pensei nisso antes, Peter? Você por acaso sabe realmente o que é casamento? Ou tu é que nem o Goku, que acha que é algo de comer? Bom, é que eu pensava que tomar como esposa tinha a ver com comida. O quê? Comida? Enfim, depois de conseguir os papéis, o Peter vai chamar o Flash pra ser o seu padrinho de casamento, que aceita e diz que vai preparar a despedida de solteiro do Peter no Grão Café, que é o lugar onde os amigos do Peter se reuniam nos tempos de universidade. E já mais tarde, o Peter pensa que talvez a ideia de casamento não fosse uma boa, mas a Mary Jane corta ele pra mostrar uma foto do vestido e falar sobre como ele vai ficar tão orgulhoso dela quanto ela tá dele. E no fim ele nem termina o que ele ia falar e só muda de assunto pra falar da despedida de solteiro que o Flash ia fazer, que a Mary Jane também ia ter. E falando nela, o Peter não tá muito animado na despedida dele, comentando com o Flash e o Harry que ele tá bastante em dúvida sobre essa história de casamento, porque além de ser um grande passo na sua vida, também há a possibilidade deles dois se ferirem e que talvez isso não seja pra ele. E o Harry comenta que pelo menos pra ele, casar foi a melhor coisa na vida dele, e que mesmo que ele e a Liz tenham diferenças, no fim eles sempre se entendem e sabem que não querem machucar um ao outro. O que o Peter diz pro Harry que pode ter sido só sorte, e se ele questiona se a Mary Jane e ele são realmente feitos um pro outro. Então o Flash responde dizendo que ele pode falar com propriedade sobre relacionamentos, já que ele ferrou as coisas com a Shashan, mas ele diz que os erros dele o fizeram querer buscar ainda mais esse tipo de felicidade que o casamento proporciona. Assim, ele pergunta pro Peter se ele realmente ama a Mary Jane, e ele responde dizendo que claro que sim, e o Flash fala que então isso seria tudo o que importa. E com isso eles brindam ao amor verdadeiro, deixando o Peter bem mais tranquilo e confiante em enfrentar essa nova fase da sua vida. E enquanto isso, na despedida da Mary Jane, que tá rolando uma boate onde só os ricos e famosos frequentam e... caralho, tem um cara saindo de dentro do bolo. Enfim, o povo lá tá festejando e brincando que a Mary Jane é louca por trocar a vida festeira dela por uma vida mais caseira. E de novo ela recebe uma proposta do Bruce pra largar tudo e viajar com ele. Sossego, facho aí, mano, não é não. Agora voltando pro Peter, ele tá no seu apartamento, dormindo e tendo o sonho mais bizarro que um super-herói poderia ter antes de se casar. Que seria ele se casando de Homem-Aranha com a Mary Jane, enquanto tem de convidados heróis e vilões da Marvel acompanhando a cerimônia. Eu gosto do Duende Macabro aqui, só falando um simples morra. Sutil. Ah, e se já não bastasse isso, família e amigos também estão presentes, como o tio Ben, que diz que não perderia isso só por uma bobeira de estar morto, e a Gwen, que entrega as alianças e se despede do Peter. E justo quando o padre vai perguntar se alguém se opõe àquela união, a gente descobre que os vilões prenderam os heróis e estão indo atrás da Mary Jane, que o Peter pede desesperadamente pra ela correr dali, enquanto ela diz que ele não deixaria nada de mal acontecer com ela. Assim fazendo o Peter acordar assustado e decidindo ir até a ponte do Brooklyn pra conversar com a Gwen se seria certo e justo ele se casar depois de tudo que havia acontecido em sua vida. E já no dia do casamento, todos estão à espera dos noivos, até que a Mary Jane aparece e fica sabendo que o Peter ainda não havia aparecido. Mas relaxa, ele chega a tempo e então a cerimônia começa. Os votos são feitos e finalmente os dois dizem que aceitam se casar um com o outro e são declarados marido e mulher.
E depois desse momento lindo, todo mundo vai comemorar em um restaurante com patrocínio do Clarim pelo Jameson. E ainda sendo um dia feliz, o Peter fica meio triste por não ter grana pra pagar uma lua de mel com a Mary Jane, mas ela tranquiliza ele, revelando aqueles 2 bilhetes de primeira classe pra Paris. E quando eles voltam dessa viagem aí, que até vira uma história envolvendo o Peter trabalhar pro Puma pra roubar um ovo de ouro, eles comentam sobre agora viverem uma vida mundana, com o Peter se perguntando o que diabos eles estavam fazendo naquele apartamento depois de 2 semanas incríveis em um lugar maravilhoso. E a Mary Jane tranquiliza eles, dizendo que eles estão fazendo o que eles fariam em qualquer outro lugar, que seria viverem felizes para sempre. Assim, terminando a história. Mas não o vídeo. Já que em 1990 foi lançada a graphic novel Vidas Paralelas, escrita por Gary Conway e ilustrada por Alex Saviuki, que complementa muito bem essa história. Nela, nós acompanhamos, paralelamente, diversos momentos das vidas do Peter e da Mary Jane, seja com as suas famílias, seus primeiros olhares, seus primeiros encontros, a Mary Jane descobrindo a identidade do Peter, suas semelhanças, seus erros e seus arrependimentos, até nós chegarmos no casamento deles. E perto do final da história, nós temos eles jantando na casa da Tia May, até que um Octobot do Dr. Octopus invade atirando pra todo quanto é lado e pedindo pro Peter entregar o Homem-Aranha se ele não quisesse que a família dele morresse. Aí o Peter se troca, vai atrás do Octopus, porrada rola, o Octopus some, e quando o Peter volta, ele tá extremamente pra baixo, falando que falhou com o Tio Ben, falhou em honrar o lema dos grandes poderes e grandes responsabilidades, que ele pôs a Tia May e a Mary Jane em perigo, e que ele havia tomado a decisão de... Só que a Mary Jane diz pra ele parar ali mesmo, e responde a tudo isso que o Peter falou, perguntando se ele já havia pensado que o Tio Ben poderia ter morrido, mesmo que ele tivesse pego o bandido. Afinal, coisas acontecem, às vezes as pessoas morrem por causa de que nem mesmo a gente sabe a razão. Com ela dizendo que nós temos responsabilidades na vida, não só porque a gente não sabe o que pode acontecer, mas porque é o certo a se fazer. E mesmo que ocorra algo inesperado, acontece. É assim que a gente aprende e acaba crescendo. Ah, e lembra do que eu falei do dilema do ouriço, sobre a distância certa pra não ficar com frio e nem pra se machucar? Então, aqui a Mary Jane tem a resposta perfeita pra esse dilema, ao dizer pro Peter que ela assumiu todos os riscos e perigos no dia em que ela decidiu conhecer ele, pois ela escolheu a vida pelo medo, escolhendo viver o agora, deixando o passado no passado e deixando pra lidar com o que o amanhã reserva no amanhã. E se ela pode escolher isso, então por que ele também não pode? Assim, os dois se abraçam felizes e em lágrimas, com o Peter pensando que eles percorreram um caminho tão grande para alcançar aquele lugar, onde seus corações estavam juntos, que, olhando agora, não era tão distante assim no final das contas. E agora sim, terminando a história. E esse foi o casamento do Homem-Aranha e da Mary Jane. Olha, acho que se tem um ponto que eu gosto de destacar nos vídeos sempre que possível, é que o Aranha é um personagem que fala bastante sobre amadurecimento e crescimento nas suas histórias. A gente conhece ele quando ele era só um garoto no ensino médio, vimos ele se formar, entrar na universidade, ter seu primeiro emprego, seus primeiros amores, e agora nós vimos mais um marco importante na sua vida e na da Mary Jane, o que pra mim é algo bem legal e bastante bonito até. Já em relação à história em si, eu acho ela ok, mas em certos momentos eu acho que ela se perde um pouco, e o Peter também não ajuda muito, tendo vezes que ele parece mais um pateta ingênuo que não sabe o que ele quer. Porque, né, no começo ele queria muito se casar, mas aí quando as coisas realmente começam a andar, ele começa a ser confrontado pelo passado e pelas neuroses dele, o que é meio justificável pelo tanto de merda que ele já passou na vida, né? E a proposta de ser uma história de casamento é muito boa, principalmente considerando que eu havia falado antes sobre a mensagem que o personagem passa de crescimento e tal. Então acaba sendo uma ótima oportunidade pra ser uma história que não tenha tanta ação, mas que compense colocando o Peter pra refletir e muitas vezes ficar em dúvida se é aquilo que ele quer pra vida dele. Só que pra mim, isso é algo que o David Michelini, o roteirista da história, não soube dosar muito bem e não deu uma conclusão tão satisfatória. Por isso até que eu fiz questão de incluir aqui no vídeo o Vidas Paralelas, que é uma história realmente muito boa. Já que mesmo a solução dessa angústia do Peter só vindo depois dele se casar, ainda assim é uma mensagem muito mais coerente com o receio que ele tinha em relação à sua vida e da própria Mary Jane, a mulher do cara, que conhece ele tão bem que sabe exatamente o que ele estava pensando e o porquê ele estava pensando aquilo. Isso só pelo lado do Peter já é um grande acerto, mas pelo lado da Mary Jane é um acerto ainda maior no desenvolvimento de personagem dela, já que nela também tinha medo das consequências de formar uma família por tudo que já havia acontecido com a sua mãe e a sua irmã, e mesmo tendo todos os motivos do mundo para decidir não seguir um caminho que pudesse envolver ela tendo que fazer outra pessoa feliz, ela ainda assim, ela decide vencer suas inseguranças por aquele que ela amava, mostrando que muitas vezes a força não precisa ser física para ser valorizada. No geral, eu considero
considero uma boa leitura, junto com Vidas Paralelas, que é um ótimo complemento para esse que foi um dos maiores casamentos na história do mundo dos quadrinhos. E é claro que um evento tão marcante como esse não ia passar batido na época. O casamento do Homem-Aranha com a Mary Jane foi algo muito noticiado na época, passando em reportagens de TV, revistas e tudo que é possível de se divulgar, rolando até um mega evento fora dos quadrinhos onde realizaram um casamento real no estádio cheia do Homem-Aranha com a Mary Jane lá, e infelizmente não tocou Kung Fu Fighting, que é a música deles. E eles não pouparam esforços não, hein, colocaram até outros heróis e vilões da Marvel no evento pra dar aquela animada, isso sem falar que o próprio Stan Lee foi quem casou os dois no dia. Stan, Spider-Man's been with us for, some 25 years now. He's been crazy about Mary Jane for many, many years, too. Why did you decide now that they should get married? Oh, just look at this couple. How could you keep them apart longer than 25 years? É isso aí, rapaziada da Marvel. O homem falou, então tá falado. Já pode fazer um dia mais aí e casar o Peter com a Mary Jane de volta o quanto antes. Hashtag He Marry Peter Mary Jane. Outro assunto interessante de se comentar envolvendo o casamento é sobre quem teria tido a ideia de fazer uma história do Aranha se casando com a Mary Jane. Primeiro nós temos a versão do Stan Lee, que diz que teve a ideia de juntar os dois depois de ficar sabendo que a Mary Jane havia descoberto a identidade do Peter nos quadrinhos. Então ele havia decidido fazer ela descobrir também nas tiras de jornal, que ele fazia em parceria com John Romita Sr. E isso meio que acabou se tornando a desculpa perfeita para fazer eles se casarem e também ajudaria a deixar as tiras com um aspecto mais natural e real do relacionamento dos dois. Já na segunda versão, nós temos o editor da Marvel da época, o Jim Shooter, dizendo que a ideia teria surgido por parte dos fãs que assistiram a palestra que ele teria dividido com o Stan Lee na Comic Con de 1986, e que depois dele conversar com o Stan Lee, eles teriam decidido fazer o casamento acontecer tanto nos quadrinhos quanto nas tiras de jornal, que é uma continuidade totalmente diferente do 616, ok? E por fim, é uma terceira versão do Ron Frenz com Tom DeFalco, que queriam fazer há muito tempo uma história onde o casamento acontecesse, mas a Mary Jane deixaria o Peter no altar. Seria uma história meio triste, né? Sim, e uma última curiosidade é que o casamento já foi adaptado na série de 94 do Homem-Aranha, mas lá tem uma reviravolta que aquela Mary Jane que se casou, na verdade era um clone de água feito pelo Miles Warren. Bizarro. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você for novo aqui, se inscreve aí, ativa o sininho para receber notificações de todos os próximos vídeos. Se você gostou, deixa o seu gostei, não se esqueça de comentar aí embaixo. E se você gostou muito do vídeo e quer me ajudar, por favor, compartilha ele o máximo possível nas nossas redes sociais. Bom, no mais é isso, muito obrigado por me assistirem até aqui, se cuidem e nos vemos em breve. Falou! E esse foi o vídeo de hoje. O vídeo já acabou, nossa. Eu acho que eu tava tão cansado que eu acabei cochilando em pé de novo. Isso tá virando um costume. Enfim, já está perto do meu horário de dormir, né? Pra eu estar com tanto sono assim. Só pode. 4 da manhã? Mas eu podia jurar que quando eu comecei a gravar tava começando a ficar de noite. Eu não posso ter demorado mais de 5 horas gravando um vídeo. Enfim, eu acho que isso vai ter que ficar para outra hora. Eu realmente estou cansado e esgotado. Bom, gente, eu acho que a gente se vê em breve, então se cuidem e até a próxima. Falou que eu vou terminar de cochilar para ir poder dormir. Valeu.